Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de João, capítulo de número 21. Versículo de número 15 em diante, que diz assim: Jesus e Pedro. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual, tá certo? Eu também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, irmãos? Vamos lá, que diz assim: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Em verdade, lhe digo que, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas, quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer, para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: Siga-me. Aleluia, glória a Deus. Vejam, irmãos, o que Deus está falando através dessa passagem, né, para o dia de hoje, aos nossos corações. Na verdade, porque Jesus repetiu por 3 vezes que se Pedro amasse, se Pedro amava ele ou não. Porque Pedro não pecou, porque Pedro negou a Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Jesus tinha falado isso. Então aconteceu. Então ele negou Jesus 3 vezes e nem percebeu. Aí depois que o galo cantou, ele caiu em si. Entende, irmãos? Viu que se cumpriu a palavra do Senhor. Mas ele chorou amargamente e o Senhor recebeu o seu pedido de perdão. Então ele veio, sabe, se ajustar com Pedro novamente. Pois Pedro, irmãos, sem o Espírito Santo, era teimoso, dava dor de cabeça, mas sempre queria estar à frente para aprender. Entende, irmãos? E por essa precipitação,
essa ansiedade muitas das vezes lhe prejudicava. Mas Jesus já via ele como aquele homem poderia ser revestido do Espírito Santo. Então, ele deu uma direção, ele deu uma ordenança para Pedro. Você é o líder, apacenta minhas ovelhas. Você não está dizendo que me ama? Entende, irmãos? Apacenta o meu rebanho. Cuida deles, zela tudo por mim, tá bom? Então, irmãos, Pedro disse: Amém. O Senhor sabe que eu te amo. Diz comigo, em outras palavras, irmãos. Ele recebeu o chamado, tomou posse, entende? Então, o Senhor disse: siga-me. E ele queria ensinar mais aos seus discípulos. Isso ele já tinha morrido, né? E ressuscitado. Ele já era o terceiro encontro que ele estava tendo com os discípulos novamente, pois os discípulos estavam com medo. Ia voltar todos para as mesmas práticas. E Jesus estava demonstrando que era ele para os discípulos. De que forma? Pedro tinha pescado, todo mundo reunido, né? Então, deu 153 peixes. E Jesus pegou o pão, repartiu, deu a cada um, pegou um pedaço de peixe e comeu, para demonstrar que ele era Jesus, era o Messias, que mataram, mas que ressuscitou. Tudo que ele vinha pregando antes de tudo acontecer. Entende, irmãos? Então mostrou que a palavra de Deus não volta vazia. Irmãos, o que Deus liberou sobre nós irá se cumprir. Foi dolorido para Jesus? Sim, irmãos, com certeza. Mas tinha um porquê maior. A salvação dos filhos, do povo de Deus. Se Jesus falhasse, pecasse em um lado sequer, nós não teríamos a oportunidade da salvação. Entende? Então, irmãos, para a honra e glória de Deus, que Jesus conseguiu. Deus enviou o seu único filho para morrer por nós e nos dar vida, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. A gente só conhece a Deus, irmãos, se for através de Jesus. Enfim, então a consequência desse chamado que Pedro recebeu está no livro de Atos, que eles ficaram reunidos em Jerusalém até que do alto fossem revestidos. Essa foi a palavra do Senhor antes de subir, né, para a glória de Deus. Para que eles fossem batizados pelo Espírito Santo, pois ele iria repartir aquele Espírito que estava sobre ele. Entende, irmãos? Então, ele subiu. Então, os discípulos ali foram batizados e viram línguas de fogo repartida. Sabe, irmãos, coisa maravilhosa descendo sobre eles. E eles foram batizados. E dali por diante, a primeira pregação, o primeiro evangelismo, se converteu mais de 3.000 vidas para Jesus, para Deus. Entende? Liderada por quem? Por Pedro, irmãos. Pedro pregou
apacentou as ovelhas. Mostrou não só com palavras, mas com atitude que ele amava Jesus. Jesus recebeu seu pedido de perdão. Entende, irmãos? Mas Pedro não poderia se enforcar, se suicidar? Poderia. Mas não era para ele. Não era ele que iria ficar manchado na história como Judas, que entregou Jesus, né, para que ele fosse crucificado, para que ele fosse morto. Entende, irmãos? Era para Judas fazer o mesmo que Jesus, o mesmo que Pedro, quem diga, desculpe. Mas não. Ele estava possuído pelo inimigo. Então ele não voltou atrás. Se enforcou logo. Irmãos, Jesus tinha a cura que ele precisava em suas mãos, que era o perdão, que era a aceitação dos pedidos de desculpas, pois nas Escrituras já foi pregado o que Jesus iria passar, que iria ter alguém que ia trair ele. Entende, irmãos? Mas não necessariamente que fosse se suicidar. Jesus, com certeza, perdoaria a Judas. Mas o interessante, aquele que estava fazendo basicamente o papel de negar o Senhor foi levantado como um pastor, sabe, irmãos? Como um líder dos outros discípulos e de todos quantos receberia a salvação através da palavra de Deus. Amém, irmãos? E dali começou o grande mover dos céus, da igreja, e mais nunca se findou. Céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá. Creia tão somente. Seja obediente. Faça como Pedro. Por muitas das vezes, você pode até achar que não tem mais esperança para você, que você não vai receber o perdão por causa do teu passado. Deus está nem aí para isso. Ele quer que seja um arrependimento de todo o coração, para que Ele pegue tudo isso e lance no mar do esquecimento, e você seja um homem de Deus que leva o ID a toda criatura, pregando o Evangelho, sabe, a cada um, em qualquer lugar que você esteja. Eis que tudo se fez novo, glorifica. Deus é contigo. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor. Vamos orar para fortalecer cada vez mais as nossas vidas e a nossa comunhão aqui através da mensagem. Amém? Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais uma vez, meu Pai. Entender e compreender que não merecemos nada. Ah, Senhor, se não fosse a Tua graça, a Tua misericórdia, eu te sinto nesse momento, meu Pai. Obrigado por se fazer presente, não só aqui em mim, mas também na vida de cada um dos meus irmãos que estiverem ligados nos céus. Ô Senhor, muito obrigado, pois somos falhos e
pecador, mas o Senhor confiou em nós, mesmo sabendo da forma que o mundo e que o homem é. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu carinho e pelo teu perdão. Obrigado por nos tirar do lamaçal do pecado, por nos lavar, nos dar um novo significado para a vida e nos usar como um vaso valoroso em tuas mãos. Obrigado, Jesus, por cada detalhe que tem feito na minha e na vida dos meus irmãos. Continua, Senhor, se fazendo presente, mostrando que nada nem ninguém tem poder sobre as nossas vidas, se já estivermos em Ti, na Tua presença. Obrigado pela Tua proteção, pelo Teu cuidado, por nos proteger de todo o mal, além daquilo que a gente possa suportar. Obrigado por chegar em nós somente aquilo que a gente pode, aleluia, glória a Deus, suportar, que a gente pode continuar de pé. Obrigado por guiar junto conosco quando o Senhor permite algo chegar até nós. Sabemos que o Pai corrige o Filho quem ama. Muito obrigado por isso também, Senhor. Por nos corrigir, por nos moldar, por aprender do Teu caráter, do Teu amor para com o nosso próximo. É isso, Senhor, que nós Te oramos e Te agradecemos. Nova criatura somos. Aleluia, glória a Deus. É isso que eu Te oro e Te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Espero que tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos, sem exceção. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem. Fui!